Vai lá com a tia lá, vai ser legal. Isso aí. Valeu, obrigado pelo incentivo. Meus irmãos, hoje pela manhã, quem veio, ouviu, teve a oportunidade de ouvir mais um trecho da história de Jacó. Nós estamos falando sobre o tema, nosso tema é pessoas comuns com histórias notáveis. E já fazendo a transição para esse novo tempo aqui, que nós vamos tratar também sobre nossa identidade em Cristo. Então nós estamos fazendo as duas coisas. Vamos começar a fazer uma transição, mas vamos terminar a vida dos nossos 3 patriarcas. Já tivemos um tempo falando sobre Abraão, vimos a sua trajetória, mais um tempo também sobre Isaac, e agora estamos sobre Jacó. Nós falamos semana passada que não se trata apenas de uma jornada geográfica, de sair de um lugar e ir para o outro. Se trata de uma jornada espiritual, em que nós somos algo antes de nos envolvermos e conhecermos Deus, e crermos nele, vivermos com ele, nos relacionarmos com ele, e nos tornarmos outra pessoa em Cristo, em Deus, ter a nossa identidade firmada e formada a partir da nossa relação com o Senhor. Então se trata disso. Hoje pela manhã, os irmãos viram que o enganador foi enganado. O aluno encontrou o professor, né? Não sei porque toda vez que eu vou ver a história lá de Jacó e de Labão, eu chamo ele de Lambão, porque era um homem esperto. Pensa num homem esperto. E ele não era esperto com Jacó, não. Já tinha sido esperto lá na época de quando o servo de Abraão foi buscar uma esposa para Isaac. O Lambão já estava lá, tentando tirar proveito das situações, espremer o máximo daquilo que estava diante dele. Então hoje nós ouvimos, com o pastor João, eu estive pela manhã pregando no retiro da Igreja Batista Esplanada. Então hoje pela manhã nós ouvimos sobre isso. E agora nós vamos ver nessa trajetória. Jacó vai até a casa do seu tio, ele desenvolve um amor à primeira vista, quase uma devoção por Raquel. E essa devoção por Raquel faz ele trabalhar 7 anos sem receber 1 centavo de pagamento para ter Raquel como sua esposa. Se Jacó tivesse saído da casa do seu pai de uma forma abençoada, não com a sua esperteza, o seu pai teria pagado dote, não ia precisar de 7 anos de serviço, porque Isaac era um homem rico, podia fazer isso. Mas como ele saiu depois de um ato errado, usar o engano para ter aquilo que já tinha sido dito que seria dele, e ele não precisava fazer nada, só esperar Deus dar o resultado e agir, mas ele decide, junto com a sua mãe, na verdade o plano é da mãe, tomar uma atitude a respeito disso, e ele faz aquilo que a mãe queria, e cria muitas dificuldades para a sua própria vida. Então ele tem que trabalhar 7 anos. Aí vocês viram que no dia que ele ia se alegrar, de noite, entregaram outra coisa para ele, entregar Lia. Mas o Jacó estava decidido a fazer aquilo que queria. Ele tinha a sua vontade. E ele então reclama com Labão, fala: olha, o que você fez? Você me enganou? Labão então diz assim: não, é porque aqui na nossa terra, a gente primeiro tem que casar a mais velha. E ele estava certo, era o costume mesmo. Não pode casar a mais nova antes de casar a mais velha. Faz o seguinte, olha a esperteza do homem, trabalha mais 7, que eu te dou a outra.
E Jacó estava ali encantado, topa o negócio. Então, para ter aquilo que ele quer, para fazer a coisa do jeito dele, ele se dispõe a quantos anos de trabalho? 14 anos. Ele não trabalha 7 anos por Raquel, ele trabalha 14. E nesse processo tem uma mulher chamada Lia, que está ali, coitada, com um marido que não quer ela, sendo a moeda de engano, o jeito pelo qual Labão engana Jacó é com Lia. Então, ela vive uma situação delicada. Jacó agora vive uma situação delicada, porque ele tem 2 esposas e as 2 são irmãs. E se já dá problema, irmãos, irmão com as coisas comuns da vida, imagina desse jeito, né? Aí eu preciso fazer uma explicação. Jacó está casando com 2 mulheres, mas nunca foi propósito de Deus a poligamia. Não há um texto sequer da Bíblia que aprove a poligamia. A poligamia foi tolerada por Deus, quando ele ainda estava se revelando e apresentando-se ao seu povo. Então essa situação não é uma situação modelo, é uma tolerância de Deus à imaturidade, é uma tolerância de Deus à falta de compreensão, é uma tolerância de Deus à incredulidade daqueles homens do passado. Isaac, por exemplo, tem uma só esposa. Abraão, no início, tem só uma, e aí, para resolver um problema, por falta de fé, Sara entrega Agar, mas nunca foi propósito de Deus que fosse desse jeito. Então, o texto que nós vamos ler vai apresentar uma família que tinha tudo para dar errado. Tudo, todas as condições são para dar errado. A família é uma confusão, a família de Jacó é uma confusão, vocês vão ver isso aqui. A família de Jacó é um grande problema, e aí eu fico pensando, lendo esse texto, não sei se você percebe, você tem esse pensamento, eu falei, por que isso está aqui? Por que está registrado? Porque se a gente vai falar de heróis, a gente não fica contando os problemas deles, né? A gente conta só as coisas boas, né? Por que essa confusão de família está registrada? Nós precisamos entender isso à luz de quem está escrevendo, quem é que está juntando esses documentos, quem é que está editando isso? É Moisés. Muito tempo depois de Jacó, 400 anos depois de Jacó. O que ele está fazendo é dando para Israel a sua origem, porque Israel acabou de ver muitos feitos poderosos de Deus. Deus destruiu uma nação por eles, o Egito. Deus destruiu, abriu o mar por eles. Deus mandou maná do deserto por eles. Deus fez água brotar no deserto por eles. Deus destruiu reis que habitavam e que tentaram de alguma forma impedir o progresso deles. Eles viram Deus fazer muitas coisas. E se você lê a história do povo do Egito, nessa marcha no Egito, você vai perceber que eles foram ficando meio mimados, se achando especiais demais, e começaram a reclamar que não tinha carne, começaram a reclamar que não tinha água, começaram a reclamar do faraó atrás, e tudo era motivo de murmuração. E Moisés, então, no meu entendimento, ele está dando a história da origem para dizer assim, gente, olha, vocês não são tudo isso que vocês pensam, não. Olha a origem de vocês, olha a nossa origem, olha de onde viemos. Olha de onde Deus nos tirou, olha quem nós éramos. Nós não éramos nada. A gente tinha tudo para dar errado. Os nossos patriarcas não eram pessoas perfeitas. Abraão, Isaac, Jacó não eram pessoas perfeitas. Olha os erros deles aí, coisas gritantes, erros gritantes. Coisas que se você soubesse que estivesse acontecendo na família do seu vizinho, você ia balançar a cabeça e falar assim, Deus fez isso por nós, porque Ele nos escolheu para ser seu povo. E a beleza dessa nação de Israel, e a beleza da igreja, não está no nosso nobre nascimento, na nossa dignidade, no nosso esforço.
mas está em um Deus que nos amou e decidiu erguer um povo para si, gerar um povo para si. Então nós vamos tratar sobre isso nessa noite. O nosso Deus é quem gera, abençoa, conduz, multiplica, sustenta, perdoa e restaura o seu povo. E o motivo disso é a sua graça e o seu amor. Leia comigo a partir do capítulo 29, a partir do 31. É um texto longo, mas nós vamos precisar ler ele. Então peço sua paciência para a gente ler. Nem deveria pedir, porque é a Bíblia que nós vamos ler, mas se você tiver um pouco impaciente, tenha paciência. Nós vamos ler esse texto um pouco mais longo, capítulo 29, do verso 31 até o capítulo 30, verso 24. Diz assim, acompanhe a leitura. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz um filho. E chamou Ruben, pois disse: o Senhor viu a minha infelicidade, e agora meu marido me amará. Pouco tempo depois, Lia engravidou novamente e deu à luz a outro filho. Chamou Simeão, pois disse: o Senhor viu que eu não era amada, e me deu outro filho. Lia engravidou pela terceira vez e deu à luz a outro filho. Chamou de Levi, pois disse: certamente dessa vez meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei 3 filhos. Lhe engravidou mais uma vez e deu à luz a outro filho. Chamou de Judá, pois disse: agora louvarei ao Senhor. Então parou de ter filhos. Quando Raquel viu que não tinha filhos, ou que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã e implorou a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Jacó se enfureceu com Raquel. Por acaso sou Deus? Perguntou ele. Foi ele que não permitiu que você tivesse filhos. Raquel lhe disse: tome minha serva Bila, deite-se com ela te dará à luz filhos em meu lugar, e por meio dela também terei uma família. Então Raquel entregou sua serva Bila a Jacó por mulher, e Jacó deitou-se com ela. Bila engravidou e deu um filho a Jacó. Raquel o chamou de Dan, pois disse: Deus me fez justiça. Ouviu meu pedido e me deu um filho. Bila engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Raquel o chamou de Naftali e disse: tive uma luta intensa com a minha irmã e venci. Quando Lia percebeu que tinha parado de engravidar, tomou sua serva Zilpa e entregou a Jacó por mulher. Pouco tempo depois, Zilpa deu um filho a Jacó. Lia o chamou de Gade, pois disse: como sou afortunada. Então Zilpa deu a Jacó um segundo filho. Lia o chamou de Aser, pois disse: como estou alegre, agora as outras mulheres celebrarão comigo. Certo dia, durante a colheita de trigo, Ruben encontrou algumas mandrágoras, chamadas naquele tempo de maçãs do amor, para vocês terem uma ideia. Era um fruto que se acreditava ter poder de fertilidade, por isso que elas ficam tão interessadas. Ruben encontrou algumas mandrágoras que cresciam no campo e as trouxe para lá, ou melhor, trouxe para Lia, sua mãe. Raquel suplicou a Lia: por favor, me dê algumas dessas mandrágoras de seu filho. Lia, porém, respondeu: não basta ter roubado meu marido, agora também quer roubar as mandrágoras do meu filho? Raquel propôs: em troca de algumas mandrágoras, deixarei que Jacó se deite com você essa noite. Ao entardecer, quando Jacó estava voltando do campo, Lia foi ao seu encontro e disse: esta noite você deve se deitar comigo. Paguei por você com algumas mandrágoras que meu filho encontrou. Assim, naquela noite, Jacó se deitou com Lia. Deus respondeu às orações de Lia, que engravidou novamente e deu a Jacó o quinto filho. Chamou de Isacar, pois disse: Deus me recompensou por ter entregue minha serva por mulher de meu marido. Lia engravidou outra vez e deu a Jacó o sexto filho. Chamou de Zebulon e disse: Deus me deu uma boa recompensa, agora meu marido me tratará com respeito, porque lhe dei 6 filhos. Depois Lia deu à luz a uma filha e chamou de Ná. Então Deus se lembrou de Raquel, em resposta às suas orações, permitiu que ela se tornasse fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho. Deus tirou a minha humilhação, declarou, e chamou José, pois disse:
que o Senhor me acrescente ainda outro filho. E depois ela realmente tem outro filho, que se chama Benjamim, no qual ela morre após o seu nascimento. Senhor, a tua palavra está aqui, que ela seja agora instrução para nós, porque precisamos muito do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nosso texto então é um relato de um drama familiar, uma família disfuncional. Você percebe? Rivalidade entre as irmãs, mais na frente, rivalidade entre os filhos, um marido que tem preferências, e essas preferências não se estagnam ou não param na sua esposa Raquel, mas depois elas se estendem para os seus filhos, e os filhos de Raquel serão preferidos de Jacó mais do que os outros. Isso vai gerar uma tragédia naquela família. José é vendido, então Jacó tem aqui a construção a partir da sua forma de lidar com isso, de uma família que não é modelo para ninguém. Essa família, o que temos aqui nessa família é a receita de tudo o que você não deve fazer para que a sua família, se você quer que a sua família dê certo. Não é uma família na qual nós devemos nos mirar nela. E se tivéssemos uma mensagem sobre família aqui, seria sobre o que não fazer. Jacó vem da sua experiência familiar, numa casa onde havia preferencialismo, o pai preferia Esaú, a mãe preferia Jacó, e ele repete isso. Cuidado, irmão, com aquilo, o legado que você deixa para os seus filhos. Muita coisa que eles estão aprendendo na sua casa, eles vão repetir. Sabe que você tem desejo de que eles repitam algumas coisas que você anda fazendo? Querido irmão, você que está repetindo algumas coisas que você aprendeu na sua casa, deixa eu dizer uma coisa para você, nem tudo que você aprendeu na sua casa você deve repetir. Algumas coisas você precisa permitir que Deus quebre, e você não faça mais, porque Deus tem um outro princípio para você. Então essa família não é boa, cheia de ressentimentos, mágoas. Está claro, o autor deixa isso brotar do texto. Em alguns momentos fica até meio ridículo a briga das irmãs. Parece até que Moisés está meio que escrevendo e rindo dessa forma com que elas estão lidando, e como Deus, na sua graça e bondade, apesar disso, abençoa e cumpre a sua promessa de fazer de Jacó pai de uma grande nação. São relacionamentos disfuncionais e com alto poder destrutivo. Essas mágoas, elas vão sendo carregadas. E, gente, tem muita coisa nessa família que vai acontecendo. Por exemplo, Rúben, o primogênito, acaba tendo relação sexual com uma das esposas de Jacó, depois, com Bila. José vai para o Egito sendo vendido, dado como morto. Uma mentira é contada por décadas na casa de Jacó. José, quando recebe seus irmãos, o primeiro sentimento que impacta ele é o ressentimento, e ele tem que lidar com isso, e pela misericórdia de Deus, José é aquele que quebra esse ciclo de ressentimentos da casa de Jacó. É desse lugar improvável, irmãos, desse caldo esquisito de família, que Deus tira o povo dele. Eu estava dizendo isso lá em casa, alguns textos são muito difíceis de pregar, porque você lê e fala assim, meu Deus, Senhor, é daqui que vem o seu filho Jesus, são essas pessoas aqui. E então, o povo está ali com Moisés, as tribos, cada uma no seu lugar, ouvindo a sua origem. Você é filho de Lia, e Lia tentou usar você para ganhar o amor do seu pai. Você é filho da Bila. A Bila foi aquela mulher que Raquel, cheia de inveja, querendo ter um filho, entrega para Jacó. Então não fica achando que vocês são isso tudo que vocês pensam, não, que vocês não são, não. É desse caldo, desse lugar improvável, que Deus cumpre a promessa, nesse contexto caótico, e confirma a bênção dele sobre Jacó. Você vai ser pai de uma grande nação. Então aquele povo que viu aquelas coisas todas, agora está conhecendo a sua história. Eles estão entendendo que eles são frutos da promessa de Deus a Abraão, Isaque e Jacó.
O que Moisés está deixando claro? Vocês são frutos de uma promessa de Deus, da fidelidade de Deus. Deus já podia ter deixado vocês pelo caminho há muito tempo. Deus podia ter rejeitado Abraão porque errou, podia ter rejeitado Isaac porque errou, podia ter rejeitado Jacó porque errou, mas ele não fez isso porque ele fez uma promessa. Ele cumpre as suas promessas. Aquele povo precisava entender isso, porque eles iam enfrentar inimigos, gigantes, iam enfrentar povos, guerreiros, para tomar posse da terra, e eles precisavam crer que Deus ia cumprir tudo que ele disse. Ele está dizendo, olha, Deus, apesar das dificuldades dos patriarcas, cumpriu, porque ele prometeu. Vocês são fruto da promessa de Deus. Vocês são fruto da intervenção de Deus. Se Deus não tivesse intervido de vários momentos, em várias formas, nas burradas, desculpa a expressão, nos erros, nas burradas, nas escolhas ruins dos patriarcas, vocês não estariam aqui. Em muitos momentos eles colocaram tudo a perder, e se Deus não tivesse intervido, vocês tinham ficado pelo caminho. Por exemplo, quando Abraão mente que Sara era sua esposa. Se Abimeleque e aquele faraó tivessem tomado ela por esposa, pronto. Mas Deus intervém na loucura dele, faz a mesma coisa com Isaac, e faz a mesma coisa aqui com Jacó. Jacó criou o problema, ele casou com duas irmãs, Deus não mandou ele casar com duas irmãs, quem é que escolheu? Mesmo depois de ter casado com Lia, existiam formas de resolver isso. Jacó podia ter pedido divórcio, Jacó podia ter dito, olha, Deus tem controle de tudo, então se é para ser com Lia, vai ser com Lia. Eu estou debaixo de uma promessa, mas o desejo de Jacó foi mais forte. Quem escolheu casar com duas mulheres? Não foi uma ordem de Deus, foi uma escolha de Jacó. Deus poderia ter feito Israel surgir apenas de Lia? Podia, ela deu a ele 8 filhos. Aliás, 6 filhos e uma filha. Deus poderia ter dado mais. A partir de Lia, ele não teria toda essa confusão, mas tinha envolvido desejo. Irmãos, quantas bobagens a gente faz na vida por causa dos nossos desejos, por causa das nossas vontades, porque a gente quer muito uma coisa. Quanta coisa errada você já fez porque você queria muito uma coisa que Deus não te deu, uma coisa que Deus não queria para você, mas você foi lá com a sua mão, com o seu desejo e tomou para você. Deus precisa ensinar para eles que eles só existem porque Deus interveio na história. Deus está ensinando para eles que eles são fruto da bênção de Deus. Eles só se multiplicaram, eles só cresceram porque Deus abençoou. Eles foram parar no Egito, eram para ter sido eliminados ali sobre a mão de Faraó, mas Deus, ao contrário, os fez crescer. Eles eram fruto da bênção de Deus, e eles eram fruto da provisão de Deus. Eles só não ficaram pelo caminho diversas vezes, porque Deus trouxe provisão. Então, irmãos, Moisés está deixando claro para eles e para nós, que sem a intervenção de Deus, não existiria Israel. Sem a intervenção de Deus, não existe igreja. Nós só existimos porque Deus desejou. A igreja, Israel, são uma obra das mãos do Senhor. Ela existe porque Deus prometeu que existiria. A igreja existe porque Ele prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. E Ele abençoa, sustenta, intervém para cumprir a sua promessa. Apesar de nós, apesar de quem nós somos. É sobre isso que eu quero falar. Eu quero ver então o que a gente pode aprender nesse texto sobre a origem da nossa história, a história de Israel, e aprender algumas coisas. A primeira coisa que eu aprendo é que Deus ergue o seu povo em meio a realidade das suas frustrações pessoais. O que nós temos aqui é uma família toda frustrada. Todos eles tinham idealizações a respeito de certas coisas, que eles queriam que acontecessem do jeito deles. Eles tinham expectativas sobre as suas próprias vidas, do que a vida deles deveriam ser. Só que quando essas expectativas vão sendo frustradas, o que vai acontecendo com eles é que ao invés deles confiarem em Deus, dizer assim, tá, não foi do meu jeito, mas Deus está no controle, Ele me prometeu lá no sonho que Ele seria comigo, que Ele ia me abençoar,
que Ele ia me sustentar e me guardar, então eu vou confiar que Deus está no controle de tudo. Não, ao invés disso, eles permitem que esse sentimento de frustração vá crescendo no coração deles, e aquela casa vai virando uma casa terrível de se viver. Se você ler aí, por exemplo, qual era a frustração de Jacó? Está no capítulo 29, verso 25. A frustração de Jacó é que ele trabalhou 7 anos para receber Raquel, mas no final ele recebeu Lia. Raquel, por tudo que o texto indica, ela era muito bonita, linda. E Lia não tinha a beleza que Raquel tinha. Então era uma questão estética. O autor faz questão de dizer que Raquel era bonita e que Lia tinha os olhos opacos, ela não tinha brilho, ela não era formosa. Isso é tão interessante, porque ao longo da vida da história, da vida dessa família, Raquel domina o hábito sexual de Jacó. Embora Lia seja a irmã mais velha e a primeira a ser casada, então ela deveria ter um status maior dentro daquela família, o que Jacó faz é fazer aquilo que ele acha que é melhor. Ele quer Raquel e ele só vive com Raquel. Ele cumpre a sua responsabilidade com Lia, mas ele não quer saber de Lia. Talvez porque tivesse magoado, porque foi enganado, talvez porque Lia soubesse, Raquel soubesse que era isso que o pai ia fazer, e todo mundo ficou caladinho por 7 anos. Mas o fato é que, quando a gente vai lendo lá na frente, Lia acusa Raquel de algo. Ela fala assim: você roubou meu marido. Por quê? Possivelmente, Jacó, depois de algum tempo, não visitava mais a tenda de Lia. Ficava só com Raquel. Ele só ficava com Lia quando Raquel mandava. E esse Jacó, ele é um bobão. Desculpa a expressão, irmãos. Todo mundo manda nele. Perceberam aí na leitura? Todo mundo manda nele. A mãe dele mandava nele. Aí ele sai, Labão passa a mandar nele, dizer o que ele tem que fazer. Aí ele sai, as 2 mulheres dizem para ele o que ele tem que fazer. Ele casa com Bila sem querer, porque a mulher mandou. Ele casa com Zilpa sem querer, porque a mulher mandou. Ele é vendido por elas, é negociado entre elas, e ele topa. O que ele vai fazer? Ele não quer briga. Talvez ele seja parecido com o Abraão. Não gosta de briga. Prefiro ter paz do que ter razão. Já ouviram algumas pessoas assim? Olha, eu fiz a decisão de ter paz, não quero ter razão. E ele ia. Esse era o Jacó. E foi perdendo o controle da sua casa. Então Jacó tinha essa frustração. Eu queria casar com uma e casei com outra. Qual era a frustração de Lia? Versos, capítulo 29, 31 a 34, ela não era amada. Jacó não fazia questão dela. Ela era um peso que Jacó carregava. Ela era uma coisa que foi dada a ele sem ele querer. E o primeiro filho que ela tem, Rúben, imagina só, você dá um nome desse para um filho. O nome de Rúben aí no verso 32 é: chamou de Rúben, pois disse, o Senhor viu a minha infelicidade. Olha que mulher frustrada, amargurada, cheia de frustração, porque ela queria o amor de Jacó, se não o amor total, pelo menos o amor, a gentileza, o estar com ela, o considerá-la, e ela tenta 3 vezes usar os seus próprios filhos para isso. O outro filho que ela tem é: o Senhor ouviu que eu não era amada, e me deu outro filho. O outro filho, Levi, significava: certamente dessa vez meu marido terá afeição por mim, porque não tinha. Frustração. Raquel também era frustrada, porque ela era amada, mas não tinha filhos. Ela não estava fazendo parte do pacto de Abraão. Deus não estava usando ela, porque ao ver o que acontecia com Lia, o texto diz que Deus abençoou Lia para que ela fosse fértil, já que ela não tem o amor de Jacó, e esse Jacó, ele é duro de coração, ele não vai abrir o coração para ela, então eu vou dar filhos para ela. E Deus faz isso, irmãos. Deus consola os rejeitados. Esse Deus, ele vai em busca daqueles que são oprimidos, daqueles que são mais frágeis. E Deus abençoa Lia, mas aí o que gera no coração de Raquel é o quê?
inveja, ciúme. Ela não está satisfeita com o que ela tem. O marido ama ela, mas ela não está satisfeita. E ela não quer ter filhos. O desejo dela, que o texto transparece, não é que ela quer ter filhos só para fazer parte do pacto. Ela entra numa disputa com a irmã. O desejo por filhos dela é porque ela está com medo de que, ao Lia ter vários filhos, Jacó deixe de dar atenção para ela, para dar atenção para Lia. Como é que eu sei disso? O nome dos filhos. Ela dá então Bila para ter um filho com Jacó, e o primeiro nome que ela dá para o menino é Deus me fez justiça. E o outro é Venci minha irmã. Olha que nome esquisito. Você daria um nome desse para o seu filho? Venci minha irmã. Ou Venci minha irmã, vem cá. O negócio dela era uma competição frustrada. Eu fico imaginando Bila e Zilpa, também frustradas. Tem que casar com Jacó, ninguém sabe se elas queriam. Vão ter filhos que elas não vão poder chamar de seus, porque vão ter que entregar para suas donas. Elas eram escravas, naquele tempo era assim. E estão lá envolvidas. Como é que eu sei que elas eram frustradas? Porque Bila depois vai ter relação sexual com o filho de Jacó. Não pode ser uma mulher satisfeita, né, gente? Não é frustrada com a vida que ela tem. Irmãos, uma família frustrada. Mas apesar disso, Deus tirou o seu povo de lá. Por quê, irmãos? Porque enquanto nós podemos ter frustrações, porque o nosso coração é mau, os planos de Deus nunca são frustrados. Deus nunca é frustrado nos seus planos. E o convite que ele está fazendo para Jacó, fez para Jacó, para aquela família, é: vocês estão frustrados, porque vocês já decidiram o que eu deveria fazer por vocês, o caminho que vocês acham que eu devia trilhar. Eu não vou fazer as coisas do jeito que vocês querem. Existe a minha vontade, e a minha vontade é feita do meu jeito. Quando a gente fica frustrado, irmãos, a gente perde a capacidade de enxergar outras coisas. Lia, depois de certo tempo, ela começa a enxergar isso. Chega um momento que ela desiste de tentar o amor de Jacó por meio de seus filhos. E ela muda a estratégia e fala: agora eu vou louvar a Deus. Vou fazer de Deus a minha alegria. Por quê? Ela percebe que Deus está abençoando ela com filhos. Raquel deveria entender que Deus estava abençoando ela com o amor de Jacó. Mas o nosso problema, irmãos, é que por causa das nossas expectativas, nós nunca estamos satisfeitos. A gente nunca está feliz com o que tem. A gente nunca está satisfeito com aquilo que Deus deu para a gente. A gente sempre está pensando que podia ser de outro jeito, porque a gente tem as nossas expectativas, mas a Bíblia diz que os nossos planos não são perfeitos. Só tem uma vontade que é perfeita, irmãos, é a vontade de Deus. Como é que a gente se livra da frustração? É entendendo que Deus está comigo e Ele está conduzindo a minha vida. O que Ele prometeu para Jacó: Jacó, eu vou ser com você, eu vou andar com você, eu vou guiar você. Jacó deveria ter descansado nisso e confiado no plano de Deus, mas ele não confia e ele quer encontrar o seu próprio caminho. Lia, ao invés de ficar alegre com aquilo que Deus está dando para ela, ela prefere imaginar a vida que ela não tem. Meus irmãos, às vezes nós sofremos porque nós negamos a realidade que temos, que está diante de nós, e a gente vive numa fuga mental de um lugar que a gente queria ter, de uma vida que a gente queria ter, mas ela não existe. Existe a vida que está diante de você, que Deus deu para você viver, e você precisa tomar ela, porque é desse lugar que Deus está te tirando, é a partir dessas coisas que Deus vai usar a sua vida. Os desejos de Jacó, Lia e Raquel eram desejos humanos, pequenininhos. Eles desconsideraram o que Deus estava fazendo. Deus estava erguendo um povo pelo qual Ele abençoaria todas as nações da terra. Quando você fica querendo alguma coisa que Deus diz não, mas você fica forçando e fica triste, você está abrindo mão de um propósito que Deus tem para a sua vida, que é muito maior do que aquilo que você está querendo, das miudezas pelas quais você está chorando. Pelas coisas pequenininhas pelas quais você está chorando. Meus irmãos, todos nós aqui vamos viver frustrações. Nós somos o povo que foi tirado do meio de frustrações.
Você pode estar hoje morando na casa que você não queria morar, você pode estar trabalhando no trabalho que você não queria trabalhar, você pode estar enfrentando uma situação familiar que você não queria enfrentar, talvez você pensou diferente, mas isso é o que você vive. Então, deixa Deus te guiar por isso, deixa Deus fazer a obra dele através do que está diante de você. A frustração ela é perigosa, por quê, irmãos? Porque ela gera na gente murmuração, reclamação, insatisfação, e a gente deixa de ver as bênçãos de Deus, a gente deixa de ver o agir de Deus nas coisas atuais, pensando naquilo que podia ser. O povo de Deus é um povo que ele levanta do meio das suas frustrações. Você é uma pessoa frustrada? Você acha que você devia ter tido um pai diferente, uma mãe diferente? Você acha que você devia ter tido uma vida diferente? Você acha que você devia viver de uma forma diferente? Deixa eu dizer isso para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Embora você ache tudo isso, isso não impede que Deus faça a obra que Ele tem para fazer na sua vida. Isso não impede que Deus coloque você no caminho que Ele tem para você. Nada que você vive está fora do controle de Deus. Deus levanta Israel do meio de pessoas frustradas. Só que a grande tristeza, irmãos, é que eles não precisavam ser pessoas frustradas. Eles podiam simplesmente confiar no Senhor e entender que o caminho de Deus é perfeito, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, é o melhor para mim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A igreja também tem essa origem. Ela é composta de gente que viveu frustração ao longo da vida. Quantos de nós aqui passamos por momentos indesejáveis, irmãos? Nossas frustrações são demonstrações claras do motivo pelo qual nós precisamos de Deus. Por que que nós precisamos de Deus? Porque você não tem controle da sua vida. Você não pode acrescentar 1 centímetro à sua altura, 1 segundo à sua vida. Você precisa de Deus, porque do contrário, você vai viver frustração em cima de frustração. Como eu disse, a frustração é fruto de expectativas não realizadas. E gera murmuração e gera boas ideias. Na frustração de Raquel, ela teve uma boa ideia. Qual foi a boa ideia dela? Repetiu o mesmo erro de Sara. Arrumar uma outra mulher para o marido dele. Gerar mais divisão na casa. Mais rivalidade. Meus irmãos, o povo de Deus não é fruto de expectativas pessoais. Essa igreja não é fruto das expectativas dos primeiros que começaram ela. E nem de nós que estamos aqui. Não construa expectativas pessoais a respeito de nada, querido irmão, no sentido de sim, se não acontecer, acabou a minha vida. A sua expectativa tem que ser: Deus, faça a sua vontade. Me conduz pelo caminho. Essa deve ser a sua expectativa. Quem vive com essa expectativa de que Deus fará a sua vontade, e a vontade dele sempre é melhor, nunca será frustrado. Jó 42:2 nos diz isso. Eu sei que os seus planos não podem ser frustrados. Coloca para mim, por favor, Jó 42:2. Você vai ler comigo aí esse texto. Jó 42:2. Pode ler? Sei. Se você descansa em Deus, querido irmão, ninguém pode frustrar os planos de Deus. Sabe aquilo que você perdeu? Sabe aquilo que você não teve? Sabe aquela situação, aquele negócio que você não fez? Se você confia em Deus, você não fica frustrado. Você descansa de que aquilo não era o que o Senhor queria para você. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E eu estou em paz. Deus constrói o seu povo do meio de gente que já viveu frustrações. Porque nada pode frustrar o plano de Deus para a sua vida
e para o povo dele. Mateus 18,16, Jesus diz isso. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. O desejo de Deus para a igreja dele nunca vai ser frustrado. Por quê? Porque ele tem poder para fazer aquilo que deseja. Segundo lugar, irmãos, eu aprendo nessa história que Deus ergue seu povo em meio à realidade de histórias tristes. A história desse povo é uma história triste. Você já pensou em ficar no lugar de Lia? Irmãs, vocês que estão aqui, já pensaram em ficar no lugar dela? Irmãos que estão aqui, já pensaram em ser enganado, ter que trabalhar 14 anos por uma esposa? Você já pensou a tristeza de Raquel por não ter filhos, de não poder embalar um filho gerado por ela mesma, numa cultura em que ter filhos era essencial para o valor da mulher? Pessoas com histórias tristes, todos eles vivem momentos tristes. A gente acha que por ser povo de Deus, a gente não vai viver tristeza. Isso é um engano, irmãos. É um engano de duas formas. Primeiro, porque Deus nos tirou de situações de tristeza. Aqui nessa igreja tem muita gente, se for contar a história, vai falar de abuso sexual quando era criança, vai falar de fome, vai falar de falta de recursos, vai falar de pais abusivos, vai falar de marido abusivo, histórias tristes. E por que essas histórias tristes existem? Porque nós vivemos num mundo caído, cheio de pecado, cheio de maldade. E nós caímos na mentira que estão contando por aí, de que o objetivo da vida é a felicidade. E aí quando você vive uma tristeza, você não suporta, porque você acha que não pode viver uma tristeza é não ter sucesso na vida. Atrelaram felicidade com uma vida de sucesso. Isso é mentira, não é real. Sai dessa ilusão, meu irmão. Porque se você faz da felicidade a sua busca, você usa então Deus para alcançar a felicidade. Então o seu verdadeiro Deus é a felicidade. Deus é só um jeito de você chegar lá. É isso que esse pessoal está fazendo aqui. Você percebe isso? Lia não está satisfeita em Deus. Ela quer usar o que Deus dá a ela e usar Deus para atingir o seu ideal de felicidade. Qual é? Que seu marido a ame. Raquel não está querendo filhos apenas porque ela quer fazer parte do pacto. Ela está numa disputa com a sua irmã e o ideal de felicidade dela é vencer a irmã. E ela está usando, é só você ver o nome dos filhos. Ela usa os filhos, ela diz, Deus me deu vitória contra a minha irmã. Será que Deus estava nesse negócio, irmãos? Será que Deus estava concordando com essa disputa? É evidente que não. O autor não está dizendo aqui que elas estavam certas, o juízo delas estava errado. Porque quando a gente está triste, quando a gente é engolido pela tristeza, quando você deixa a tristeza tomar conta do seu coração, você para de enxergar as coisas como elas são. Você começa a achar que Deus não age por você. Você começa a achar que Deus não cuida de você. Você começa a achar que Deus está contra você. Aí você começa a fazer coisas para tentar resolver a sua tristeza, trazer um pouco de alegria, coisas que Deus não faz parte, e aí nessas alegrias que você tem, você vai dizer assim, foi Deus que fez. Aí você está casado, aí está vivendo uma tristeza no casamento, um problema, decide separar, casa com outra pessoa e diz assim, mas Deus preparou essa para mim. Foi Deus nada. Deus disse que detesta o divórcio. Mas a gente põe Deus nessas coisas, para quê? Para trazer um pouco de paz para o coração da gente, né? Às vezes não é Deus, irmão. Às vezes é o seu desejo, tentando cooptar Deus, para dizer que Deus concorda com o que você fez, que foi Ele que fez. É o que está acontecendo aqui. Não é porque elas disseram, Deus me deu vitória contra a minha irmã, que foi Deus que estava nisso. Deus não estava nesse negócio. Deus só estava fazendo
a família de Jacó crescer, porque ele tinha um propósito de que Jacó fosse pai de uma grande nação, e ali estavam as 12 tribos. O jeito que eles arrumaram de fazer isso foi aloprado. E elas entraram numa disputa. Vidas tristes. Cuidado para você não ser consumido pela tristeza, querido irmão. E às vezes, tomar decisões erradas. Por que Jacó decidiu trabalhar mais 7 anos para colocar a outra esposa dentro de casa? Porque ele estava triste com a situação. Porque aquilo foi triste, ser enganado foi triste. Beber do próprio veneno foi triste. Ser enganado como ele... Aí ele está entendendo o que significa ser enganado. A frustração de Esaú. A raiva de Esaú, ele está entendendo agora. Ele está entrando no lugar do outro. Ele está entendendo a frustração do pai dele, a tristeza do pai dele ter sido enganado. Deus precisa mostrar isso para ele. Só que aí na tristeza dele, ele toma uma decisão, que a Bíblia diz que não foi Deus que mandou ele tomar, mas ele toma, vou casar com a outra também. E ele achando que está resolvendo o problema, ele está trazendo mais tristeza para dentro da casa dele. Mais tristeza. Por causa disso aqui, irmãos, é que ele vai viver anos achando que José está morto, comido por um bicho. Coisas que ele plantou pela forma errada de lidar com a situação. Meus irmãos, nós não somos diferentes de Jacó. Nós também vivemos tristezas. A igreja não foi tirada de um lugar onde todo mundo vivia bem, satisfeito, e ninguém era triste com nada. Não, muitos vieram a Cristo exatamente por causa da sua tristeza. E o que Deus está mostrando para nós e para aquele povo é que no meio da nossa tristeza, Ele é a fonte de alegria. Para de olhar para as coisas que te entristecem e começa a olhar para aquele que é a fonte da alegria. Se Lia tivesse olhado para Deus desde o primeiro filho, ela não teria sofrido tanto, ela não teria sido uma mulher tão amargurada e tão triste. Se Raquel tivesse, ao invés de pedir para Jacó aquilo que só Deus podia fazer, me dê filho, senão eu morro. Se ela tivesse pedido para Deus, ela não teria sido uma mulher tão invejosa e tão triste, porque gente invejosa é gente triste, porque não está satisfeita. Se Jacó tivesse confiado em Deus, ele não seria um homem triste. Ele teria sido tirado dessa tristeza para viver uma alegria perene, uma alegria que é para além dos sofrimentos terrestres, dos sofrimentos temporais. Querido irmão, a igreja é chamada para olhar para aquele que é a fonte da alegria. A igreja é trazida, gerada no meio de pessoas tristes. A sua tristeza não pode impedir. A tristeza do mundo que nos assola não pode ser um impedimento para o propósito de Deus de erguer um povo para Ele. Esse Deus é mais poderoso que as nossas tristezas, que os nossos lamentos, que as histórias tristes que a gente enfrenta. Estava ouvindo uma pessoa esses dias contando a sua história. Que história triste, irmãos. Que história triste. E eu disse para essa pessoa, eu louvo a Deus pela sua vida. Porque mesmo tendo enfrentado toda essa tristeza, Deus te encontrou e te trouxe. E não deixou você se perder nisso, nesse mar de tristeza. E Ele virou sua alegria. Olha o que diz João 16, 20. João 16, 20, por favor. E lhes digo a verdade, vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará. Ficarão tristes, mas sua tristeza se transformará em alegria. Nenhuma tristeza desse mundo é impedimento para que um dia a alegria de Deus irrompa de forma permanente. Há uma promessa em Apocalipse de que um dia todas as lágrimas serão enxugadas. Haverá um tempo na nossa existência que não haverá mais tristeza. Então, querido irmão, não importa a tristeza pela qual você viva, não importam as tristezas que o povo de Deus viva, perseguições, Coliseu,
Egito. Não importa. Tudo isso é transitório e passageiro. A alegria de Deus vem rompendo, como o sol que nasce e expulsa a noite. Essa é a promessa que temos. A alegria de Deus chegará. Se você ainda não está desfrutando, você tem essa promessa. E esse Deus que fez essa promessa vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Nem tudo será compreendido agora. Nem todas as tristezas que a gente passa, a gente vai compreender agora. Nem tudo vai ser explicado agora. Mas nós cremos que Deus está criando algo maravilhoso. Você precisa entender que Deus está gerando algo maravilhoso na sua vida, mesmo no meio da tristeza que você está enfrentando. Se a igreja enfrentar perseguição, e os nossos filhos forem mortos por causa de Jesus, mesmo em meio a essa tristeza, Deus está construindo algo maravilhoso. Essa é a fé que nós precisamos ter nesse Deus. Mas em terceiro lugar, meus irmãos queridos, Deus ergue seu povo em meio à realidade de seus pecados e más decisões. Aqui está cheio de pecado. Você consegue, lendo o texto, ver os pecados aqui? Incredulidade, murmuração, rancor, mágoa, ressentimento, falta de perdão, tem tudo aqui. Porque Deus lida com gente real. Jacó e a sua casa eram feitas de pessoas reais, como eu e você. Na nossa casa tem pecado também. Aqui na igreja, no meio da igreja tem pecado também. Tem inveja, tem malquerência, tem murmuração, maledicência, tem tudo isso. Mas isso, o pecado não é poderoso suficiente para impedir que Deus erga um povo. Ah, pastor, a igreja está cheia de pecado. Está mesmo, irmão, mas Deus está operando no meio dela. Deus está agindo. Deus está restaurando. Deus está convencendo. O Espírito Santo está convencendo. Deus está operando. E Ele está construindo. Isso é uma obra dEle. Se dependesse dos esforços de Jacó, Lia e Raquel, eles teriam colocado tudo a perder pelos seus pecados. Mas o nosso Deus, Ele veio exatamente porque nós somos pecadores e nós não podemos resolver os nossos próprios problemas. Essa igreja não é edificada pela sabedoria do pastor ou da liderança ou de quem quer que seja, ela é edificada por Deus. E ela só vai permanecer se for uma edificação e uma obra de Deus. Ele usa pessoas, mas tem que ser uma obra dEle. Apesar dos nossos pecados. A Bíblia diz em Romanos que nada nos separará do amor de Deus, nem os nossos pecados. Deus tem um propósito com a igreja. Deus tem um propósito com a sua vida. Pastor, mas tem tanta coisa errada em mim. Sim, meu irmão. Tem, e vai continuar tendo até Jesus voltar. Mas não use isso como desculpa para não se render a Deus. Não use isso como desculpa os seus defeitos, como desculpa para dizer que não vai fazer, que não vai se entregar ao Senhor. Porque é nessa relação de Deus com Jacó que Jacó vai amadurecendo, que Jacó vai abandonando certos pecados, que Deus vai transformando a vida dele, porque, irmãos, pecados não podem impedir o propósito que Deus tem. E Ele veio exatamente porque você e eu somos pecadores. Ele agiu aqui no meio da casa de Jacó exatamente porque eles eram pecadores. Não podiam resolver isso sozinhos. Não tinham meios para fazer isso. Em quarto lugar, irmãos, Deus ergue seu povo em meio à realidade de suas fraquezas. Eram pessoas fracas, assim como eu e você. Gente, é fraqueza, é imaturidade. Fazer as orações que essas pessoas estão fazendo, dar nome para os filhos como eles estão dando. É imaturidade e fraqueza uma mulher tentar usar o filho para ter o amor do marido. É imaturidade e fraqueza um homem não dar atenção à sua esposa. É imaturidade e fraqueza alguém passar por cima de tudo para satisfazer desejos e vontades. É imaturidade e fraqueza uma mulher
ceder seu marido para outra, para ter aquilo que quer. É imaturidade e fraqueza. São pessoas fracas. Isso é um recado para nós, irmãos, de que nós, o povo de Deus, não é composto de gente forte, poderosa. Nós somos pessoas fracas. O problema deles é que eles não reconheceram que eram fracos, que precisavam da ajuda de Deus. Por isso, quando Raquel chega para Jacó e fala assim: me dê filho, senão eu morro. Ao invés de Jacó orar a Deus, fala assim: ô Senhor, como o pai dele fez, Senhor, abençoa minha esposa, permita que ela tenha filhos. O texto não diz que ele orou, ele só ficou nervoso e brigou com ela. Foi Deus que te fez assim, mulher. Eu não tenho culpa disso não. Se eles tivessem reconhecido a sua fraqueza, em algum momento, Lia reconhece a sua fraqueza e ela ora. Ela diz: eu estou tendo filhos porque Deus está ouvindo as orações que eu estou fazendo. Mas em determinado momento, ela volta, ela balança e ela volta a tentar usar o filho, os últimos filhos, para tentar ter o amor do marido, porque a gente é assim, gente. A Bíblia lida com gente de verdade. Você não oscila na sua fé, você não oscila no seu amor por Deus, eles também. Para mostrar que esse lugar aqui não é um lugar de gente perfeita. Esse lugar aqui é um lugar de gente fraca, que reconhece que é fraca, e porque, por reconhecer que é fraca, pode se ajoelhar todos os dias e dizer: Deus, me socorre. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, se o Senhor não me fortalecer, eu vou cair. Se o Senhor não me segurar, Pai, eu vou fazer besteira. Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu sou mentiroso, tem misericórdia de mim. Senhor, eu sou invejoso, tem misericórdia de mim. Não é isso que Paulo diz, é quando eu sou fraco, quando eu entendo a minha fraqueza, que eu então sou forte. A igreja não é lugar de gente forte. A igreja é lugar de um Deus forte, que ergue o seu povo na sua fraqueza. Todos nós aqui, irmãos, temos nossos altos e baixos. Isso não é impedimento para que Deus nos edifique. Por fim, irmãos, encerrando, eu quero dizer para você que Deus, que eu aprendo com esse texto, é que Deus ergue o seu povo, porque seu povo não pode se erguer sozinho. Deus ergue o seu povo porque nós enfrentamos tristezas demais nesse mundo. E se fosse na nossa força, elas nos impediriam de servir a Deus, de amá-lo e andar com Ele. Deus ergue o seu povo porque nós vivemos frustrações. E se não fosse a misericórdia dEle, as nossas frustrações nos impediriam de servi-lo e amá-lo. Deus ergue seu povo porque nós somos pecadores. E se não fosse a misericórdia dEle, os nossos pecados fariam divisão entre nós e Ele. Deus ergue o seu povo porque o seu povo é fraco. E ele não tem forças para se manter de pé sozinhos. O que eu entendo desse texto, e eu queria que você levasse para sua casa, é exatamente isso. O que Moisés queria dizer para o povo de Israel era exatamente isso. Igreja Batista da Paz, povo de Israel, vocês não são fruto do seu próprio esforço, da sua própria santidade, das suas próprias realizações. Vocês são fruto da obra de Deus. Um Deus poderoso ergueu no meio de gente frustrada, triste, pecadora e fraca, um povo para chamar de seu. É isso que nós somos. Isso é meio anticlimático, né? Porque a gente está ouvindo tanta gente falar que a gente é, que a gente pode, que se a gente não está lá é porque a gente não se esforçou o máximo, bastante. Pode ser que algumas pessoas não tenham alcançado algumas coisas porque são preguiçosas mesmo. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de como Deus nos vê. Você não pode viver a vida cristã sem o auxílio de Deus. Você não pode ser um crente fiel se Deus não te ajudar. Você não pode ser alguém que serve a Deus com alegria se Deus não te ajudar. O coração humano não produz isso. A natureza humana não faz isso. É só quando a gente abre espaço para Deus na nossa vida, confia nele,
e se entrega ao propósito dele e ao processo que ele tem para cumprir esse propósito, que a gente então vive no poder de Deus e não no nosso. É só quando você desiste de viver no seu poder, nas suas expectativas, nos seus sonhos, que você passa a viver no poder de Deus e para cumprir a vontade dele. E fazendo a vontade dele, irmãos, nós somos imparáveis. Realizando a vontade de Deus, não existem inimigos que possam suportar. Realizando a vontade de Deus, não tem falta que não seja suprida. Não tem tristeza que não seja consolada. Não tem frustração que não seja suplantada por algo melhor de Deus. Não tem pecado que não seja perdoado com o sangue de Cristo. Não tem fraqueza que não seja fortalecida na força de Deus. O convite que Deus está fazendo para nós nessa noite é de que nós nos rendamos e compreendamos de que não somos nada sem Ele. Nós somos fruto da sua promessa, fruto da sua bênção, fruto do seu sustento. Nós somos obra de Deus. E o ponto alto dessa obra foi que dessa família tão disfuncional e bagunçada, veio o homem mais sublime. Desse povo tão mesquinho, pequenininho, apegado a miudezas, que nem sabiam, nem tinham dimensão do que estava acontecendo, estavam perdidos numa disputa pessoal, desse lugar veio o homem perfeito, Jesus Cristo. E ele veio, irmãos, porque nós precisávamos dele. Justamente porque nós somos Jacó, nós somos Lia, nós somos Raquel, nós somos Bila, nós somos Zilpa, somos nós. Gente fraca, frustrada, triste, pecadora, que precisa dele. Jesus não é uma opção, Jesus é uma necessidade. Você precisa de Jesus para viver a vida que Ele tem para você. Queria que você fechasse seus olhos esse instante, você orasse sobre isso. Você se vê assim, ou você se vê grandão, poderoso, sou crente. Você se humilha diante de Deus, dizendo: Senhor, eu não sou nada, eu sou pó. Senhor, onde eu estaria? Olha a minha família, Senhor, de onde eu vim, de onde o Senhor me tirou. Olha os meus pensamentos, Senhor, quanta loucura passa aqui. Quanta doideira eu já fiz, quanta loucura eu já fiz em busca dos meus desejos. E o Senhor me livrou das consequências dos meus atos maus. Obrigado, Senhor, porque eu estou aqui, porque o Senhor me trouxe. Eu sou uma obra das suas mãos. Não tem virtude e mérito nenhum em mim, apenas no Senhor. Deus ergue o seu povo, porque seu povo não pode se erguer sozinho. Deus ergue a sua vida, porque você não pode se erguer sozinho. Você não dá conta. Renda-se a Ele. Se você quer fazer isso nessa noite, eu queria que você ficasse de pé. Você quer se render ao Senhor, dizer: Senhor, olha, é isso. Eu entendo. Eu não quero mais depender de mim, da minha força. Eu quero entender que eu sou seu. Eu abandono as minhas ideias, as minhas expectativas, e eu me submeto ao Senhor. Eu não quero mais viver como uma pessoa frustrada, eu não quero ser dominado pela tristeza, eu não quero que a tristeza me impeça de ver o que o Senhor está fazendo. Eu não quero ser uma pessoa que fica imaginando que deve ter outras coisas que não tem. Senhor, não quero viver dominado pelo meu pecado. Senhor, eu não quero viver dominado pela minha fraqueza. Eu quero ser alguém que o Senhor sustenta. Fica de pé se você quer dizer isso para o Senhor. Vamos orar, vamos pedir a Deus isso. Vamos fazer diferente do que Jacó, Raquel, por um determinado tempo fez. Depois ela orou e ela pediu, e Deus ouviu quando ela orou. Deus ouve orações, ainda mais orações assim, em que a gente se rende ao Senhor. Você é frustrado com o seu casamento, porque você acha que devia ser outra coisa, diga: Senhor, parei com isso,
Eu vou lidar com o que o Senhor me deu, vou fazer o melhor que eu tenho com o que o Senhor me deu. Vou confiar no Senhor. Você está frustrado com o seu trabalho? Você está triste porque perdeu alguém querido? E essa tristeza está te consumindo? E você não consegue enxergar outra coisa a não ser tristeza? E Senhor, eu entrego a minha tristeza para o Senhor, eu estou assim agora, mas eu creio que o Senhor vai fazer algo maravilhoso na minha vida através disso. O Senhor conduz todas as coisas. Senhor, eu estou preso nesse pecado, e eu não quero mais. Eu reconheço que eu sou pecador, mas hoje eu me arrependo dos meus pecados, e eu quero viver uma vida de santidade. Fica de pé no seu lugar, vamos orar, vamos pedir para Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela sua presença no meio de nós nessa noite. Obrigado, Senhor, pelos exemplos dos seus servos, gente assim, Senhor, imperfeita, como a gente o Senhor usou. E o Senhor, apesar de tudo, não se apartou deles. O Senhor foi paciente com Jacó, com seus erros, assim como o Senhor é paciente conosco. Foi paciente com Israel, assim como o Senhor é paciente com a igreja. Obrigado pela sua misericórdia, obrigado pela sua paciência, de apesar de sermos pessoas tão fracas, tão indefesas, tão complicadas, o Senhor ainda se ocupa em nos abençoar, se ocupa em cumprir a tua vontade na nossa vida, Senhor. Então, em nome de Jesus, nós te pedimos agora, tira a frustração do nosso coração, Senhor. Senhor, tira a tristeza sem limite do nosso coração, a tristeza exagerada que está impedindo a gente de enxergar a sua mão. Senhor, tira do nosso coração essa ideia de que a gente é muito forte, mas ao contrário, convence a gente da nossa fraqueza, para a gente se achegar ao Senhor, entender que a gente precisa do Senhor, que é o Senhor quem nos fortalece. Senhor, ajuda a gente a admitir os nossos pecados, para que o Senhor nos limpe deles. Ajuda a gente a dar nome para eles, Senhor. Senhor, renova a sua igreja, renova as nossas vidas na sua presença. Ajuda-nos a entendermos que se o Senhor não nos manter de pé, nós caímos. Nós, Senhor, entregamos a nossa vida em total dependência do Senhor. Nossa vida não depende do dinheiro que recebemos, não depende do trabalho, não depende da aprovação das pessoas, não depende daquilo que recebemos de volta pelas coisas que realizamos. Nossa vida depende do Senhor. Toma-nos pelas mãos e nos mantém de pé, Senhor. Toma-nos nos teus braços. Nós precisamos do Senhor. Mantenha-nos de pé, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Que você fique assim, de pé, porque Deus te mantém de pé. Nós estamos caminhando para o fim. Gratos a Deus pela